Existem vários tipos de governos nesse mundo, classificado conforme quem governa, como governa e quais limites existem. O que nós entendemos de forma especial é que nada foge do controle de Deus. Quando nós lemos Romanos capítulo de número 13, nós vemos que Paulo escreve que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por ele. E no verso 3 ele disse, no verso 2 ele disse: por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. No verso 3 ele vai dizer: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Porque nós aprendemos muito com essa palavra, que existe o governo humano, mas acima do governo humano existe o governo de Deus. Um resumo rápido desse tipo de governo, dessa classificação: alguns critérios, por exemplo, é o exercício do poder. Quais tipos? Temos a democracia, temos o autoritarismo e temos também o totalitarismo. Sobre a forma de governo, nós temos a república, a monarquia. Sobre a estrutura do Estado, nós temos o Estado unitário, federal e a confederação. Sobre o sistema político, existe um sistema presidencialista, existe o sistema parlamentarista. Sobre a ideologia, existem a ideologia liberal, socialista e a teocrática. Tudo está debaixo da autoridade e do poder do Senhor. Hoje eu quero conversar com você. Desde já, seja bem-vindo. Desde já, papel e caneta na mão. E nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante hoje, que é sobre política. E mesmo falando sobre política, não vou adentrar em pormenores, mas o que eu quero mostrar é que mesmo em meio à política, mesmo em meio a qualquer tipo de forma de governo, existe Deus, que além de ter estipulado toda a autoridade, além de ter colocado diante de nós para nós sujeitarmos às autoridades, ele não perdeu o governo e muito menos o domínio sobre a situação. Hoje nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 21, verso 1. Ele vai nos dizer: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. É Deus quem faz tudo. Então, mais uma vez, nós vamos ler. Diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Esse texto ele é muito especial. Ele é um texto tão poderoso que, embora o verso ele se inicia com uma linda analogia e rompe depois com uma forte afirmação. A analogia é sobre os ribeiros de água. O que diz sobre esses ribeiros? Que como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. E ele completa afirmando: este segundo o seu querer o inclina. O que nós entendemos é que, mesmo que seja um rei, que seja um presidente, que seja lá qual forma de governo for, Deus pode pegar o coração desse governante e incliná-lo para que seja feita a sua vontade.
É claro que essa autoridade constituída, ela tem o poder em suas mãos até certo ponto. Porque tudo o que acontece na vida de um ser humano é de acordo com a permissão e a vontade de Deus. É claro que Deus, ele tem o seu poder permissivo até certo nível. Quando chega a uma certa situação, Deus, ele entra com providência e começa a colocar limites, começa a colocar barreiras sobre o governo deste presidente, deste rei, ou seja lá quem for. O que eu quero meditar com você aqui hoje é o seguinte: primeiro, vamos destrinchar esse versículo. Segundo, o significado literal e as metáforas desse versículo é o seguinte, ó. Quando nós dizemos o coração do rei. O coração do rei refere-se à vontade, às intenções e às decisões mais profundas desse governante. O coração, na visão bíblica, ele é nada mais e nada menos que o centro da vontade humana, ou seja, suas emoções, seus sentimentos, a sua mentalidade, né? Então, tudo isso é o centro da vontade humana. Decisões, intenções e razões, mas não apenas emoções. Dentro desse pacote completo, sentimentos, emoções, intenções, decisões e razão, mas não apenas emoções. Isso é, no original hebraico, chamado de lev, que é o centro da vontade do ser humano. A outra parte do versículo, ele é como ribeiros de água. O que são ribeiros de água? No original hebraico, pode ser palgue ou ma'aim, que são canais, divisões de águas, ribeiros artificiais usados na agricultura. Não é água selvagem, mas água direcionada com propósitos. Naquela época, era difícil haver irrigações. Então, para que a lavoura fosse bem irrigada, eles pegavam esses ribeiros e iam fazendo canais artificiais para que essa água chegasse aonde eles queriam nas lavouras. Então, essa água, ela não tem mais o seu curso natural. Ela não tem mais o domínio sobre si, porque esses homens criavam por conta própria alguns canais e faziam algumas divisões para que essas águas, ou seja, esses ribeiros artificiais, fossem usados na sua agricultura. A outra parte do versículo, que também vai nos mostrar com tanta autoridade, é que na mão do Senhor, que está dizendo o versículo, na mão do Senhor é onde está o coração do rei. Então, se o coração do rei está nas mãos do Senhor, que é a palavra hebraica Be'ad Adonai, significa que é uma expressão de autoridade absoluta, um domínio soberano. Então, o coração de um rei, de um governante, por mais que tenha poder, por mais que tenha autoridade, ele não pode ter uma autoridade absoluta sobre si. Ele não pode ter um domínio soberano sobre qualquer situação. E o que diz o texto, na sua outra parte, é que a tudo quanto quer o inclina. Então nós temos aqui o pacote completo desse verso. Como ribeiros de água, ou seja, Deus direciona essa água para aonde ela quer, para onde Ele quer. Nós vemos o exemplo dos agricultores, abrindo seus canais de irrigação e desviando o curso natural desse ribeiro, fazendo ribeiros artificiais para que a água chegasse onde quisesse. Então, assim como o ribeiro de água é o coração do rei nas mãos do Senhor. E o que diz o texto? Que a tudo quanto quer o
inclina, o original hebraico, e atelenu, ou seja, inclinar, desviar, direcionar suavemente, sem violência. Deus não interfere até certo ponto na vida de ninguém. Mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, quando Deus tem uma direção para uma autoridade, Deus vai conduzindo, Deus vai direcionando, Ele vai inclinando, Ele vai desviando aquelas decisões dessa autoridade para os seus propósitos eternos. Daqui a alguns instantes, nós estaremos dando alguns exemplos disso. Vamos começar a entender. Deus não força ninguém, mas Ele governa soberanamente, conduzindo decisões conforme seus propósitos eternos. Para tudo Deus tem um propósito, nada foge do seu controle. E dentro deste controle, Deus vai conduzindo cada decisão humana para que, através dela, Deus possa ali estipular e fazer acontecer os seus propósitos e planos, porque os planos de Deus não podem ser frustrados por autoridade nenhuma humana. Tá? Para existir um homem na terra ou em qualquer lugar, seja lá qualquer tipo de autoridade, seja ela espiritual ou humana, capaz de frustrar os planos e projetos de Deus para o ser humano. O coração do rei vai nos trazer a ideia de poder humano sobre a autoridade divina. O rei aqui, ele representa o ápice do poder humano. Se até o coração do rei está nas mãos do Senhor, quanto mais qualquer outra autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus. Nós lemos aqui em Romanos 13. E o que nós temos como uma mensagem poderosa para o nosso coração aqui? Nenhuma decisão, seja ela política, judicial, econômica ou histórica, pode fugir do controle de Deus. Ainda que sejam situações catastróficas, situações polêmicas, tudo está no controle de Deus. Deus não perdeu o domínio de nada. E para tudo, Ele tem um propósito em cima disso. Daniel 2, verso de número 21, ele vai nos dizer que é Ele que muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Esse rei aqui, ele representa toda e qualquer autoridade, seja ela monárquica, seja ela presidencial, ou qualquer outro tipo dos quais nós já falamos sobre elas. Deus não perdeu o controle de nada e tudo muda a situação conforme Ele quer que aconteça. Voltando em Daniel 2:21, Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele pode tirar quem Ele quer e colocar quem Ele quer na hora que Ele quiser. Ele permite que o homem vá de acordo com a sua força, de acordo com o seu querer, colha as consequências das suas decisões até certo ponto. Mas no momento em que Deus vê que o homem está se achando demais, Deus coloca um limite nele e faz com que este homem, que eu digo esse ser humano, essa autoridade constituinte, ele chega até um certo ponto em que Deus vai pegar a sua decisão, o seu governo e direcioná-la conforme Ele quer. E se necessário for, Deus retira essa autoridade e coloca outra no seu lugar. Ribeiros de Água vai falar sobre um governo silencioso, porém eficaz e resistente. Nos tempos bíblicos, como nós citamos há instantes atrás, os agricultores eles cavavam canais para levar água exatamente aonde queriam. A água
ele já não seguia mais o seu curso natural. Ele começava a seguir o curso que fora preparado por esses agricultores, de forma que chegasse nas lavouras e tivesse o objetivo do qual eles esperavam. Assim é o agir de Deus na vida de qualquer autoridade, sem barulho, sem espetáculo, sem confusão, mas perfeitamente eficaz. Quando nós olhamos para Salmo 33, verso 10, nós vemos o salmista dizendo assim, olha, o Senhor frustra os desígnios das nações. Na história, quantas autoridades que queriam fazer coisas que seriam prejudiciais de tal forma para o mundo, e Deus frustra os desígnios dessas nações. O mundo até pensa que governa, mas Deus apenas inclina o curso. Deus faz com que decisões que poderiam acabar com o ser humano, Deus entra no meio e multa, redireciona tudo, inclina para que seja feita a sua vontade soberana. O ponto 4, nós vemos que Deus age sem violar a responsabilidade humana. Esse provérbio que nós estamos estudando hoje, ele não ensina manipulação forçada, mas ele nos mostra uma soberania sábia. O rei continua tendo o poder de decisão. O rei continua tendo o seu poder de escolha. O rei responde por seus atos, mas Deus permite, limita ou redireciona conforme o seu plano. Então, o que nós entendemos aqui, Deus não tira a autoridade de quem ele constituiu. Deus não tira o poder das mãos daquele do qual ele permitiu que ali estivesse. Mas este governante, ele vai responder por cada detalhe dos seus atos. Mas mesmo ele tendo essa responsabilidade sobre os seus ombros, Deus permite, limita ou redireciona conforme o querer dele. Porque os seus planos, volto a repetir, não podem ser frustrados. Um exemplo poderoso, Êxodo capítulo 9, verso 16, quando nós vemos Deus levantando Moisés para resgatar o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que Deus ele endureceu o coração de Faraó. Mas na realidade, Faraó já estava com o seu coração endurecido. Mas o que Deus faz? Deus usa essa situação para manifestar a sua glória. Se a história tivesse sido diferente, ela não teria sido tão poderosa em relação à glória de Deus. Imagine o resgate, a libertação do povo de Israel do Egito, sem a história das 10 pragas, sem a história da abertura do Mar Vermelho, sem a história da morte dos primogênitos. Poderia-se dizer que teria sido pelo coração bondoso de Faraó, teria sido pelo poder e autoridade dos braços de Moisés. Então toda a glória, toda a honra teria sido do ser humano, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E é o poder absoluto dele é que faz a história. Lembra de Ciro, em Isaías 45, primeiro? Ciro, ele era um rei pagão da Pérsia. E mesmo sendo um rei pagão, o Senhor chama ele de meu ungido. Por quê? Foi através de Ciro que se cumpriu o propósito divino da restituição, da devolução da terra para o povo, após terem passado 70 anos no cativeiro, profetizados por Jeremias. Deus faz com que eles retornem, conforme também havia sido profetizado por um profeta. Então, ou seja, o mesmo Deus que permitiu o cativeiro é o mesmo Deus que usa
um governante, um rei, para permitir que esse mesmo povo volte para a sua terra. Duas situações diferentes. Um rei que Deus usa a sua maldade para mostrar a sua glória. E um outro rei que, mesmo sendo um rei também tão mau quanto o primeiro, mas Deus faz o seu coração ficar benevolente, porque o escolhe para cumprir o seu propósito. Vamos entender como é a aplicação espiritual esse texto. Para quem teme o futuro, Salmo 146, 3, ele vai nos dizer: não confie em príncipes. Por quê? Se Deus controla o coração dos reis, nós não temos que temer decisão alguma, porque nada foge do controle de Deus. Então, se Deus controla o coração das autoridades, dos reis, dos presidentes, seja lá quem for, não devemos temer as decisões humanas, porque maior é Deus que está no controle. Para quem ora, Isaías 65, verso 24, diz que antes que nós clamemos, Ele já estará nos respondendo. O texto diz: antes que clamem, eu responderei. Jeremias 33, 3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Isaías 65, 24 diz que antes que nós clamemos, Ele já estará nos respondendo. Então, todo aquele que ora com fé, ele ora sabendo que Deus age por trás dos bastidores. Para quem lidera, Provérbios 16, 18 vai dizer que a soberba precede a ruína. Todo líder, todo governante, toda autoridade, ele tem que entender que tudo isso, todo o poder que ele tem nas mãos, toda a autoridade que ele tem nas mãos, sem a submissão a Deus, é pura ilusão. Davi tinha total poder nas mãos, mas Davi era o rei mais submisso à vontade de Deus da sua história. Esse versículo ele vai ecoar fortemente nos tempos de crises, guerras, decisões globais e instabilidade. Durante várias e várias gerações nós passamos por esses problemas. Desde quando nós existimos, desde quando nós entendemos por gentes, houve crises governamentais, houveram guerras em vários lugares, como ainda hoje existem. Existiram decisões globais e instabilidades, mas ainda assim, Deus continua reinando. Nenhum governo pode o surpreender, nenhuma decisão ameaça o poder absoluto de Deus. Salmo 99, verso 1, o texto vai nos dizer: o Senhor reina, tremam os povos. O Senhor reina. O que nós entendemos de forma absoluta nesse versículo, ele é um chamado à confiança absoluta em Deus. Quando o mundo parece estar fora de controle, Deus está apenas inclinando os canais. Deus está fazendo com que esses ribeiros tomem outros cursos. Quando os reis decidem, é a mão do Senhor que vai direcioná-los. Quando os reis decidem, é a mão do Senhor que irá direcioná-los. Eles podem ter o poder de decisão, de autoridade, mas mesmo dentro de qualquer decisão e autoridade deles, Deus pode bloqueá-los, direcioná-los ou redirecioná-los para alguma coisa. Porque quando a história avança, é Deus quem segura a pena para a assinatura final. Quem governa os corações dos reis governa tudo. Quem governa o coração do rei governa tudo. Então, sintetizando tudo isso que nós falamos,
O coração do rei, ele vai referir-se à vontade, intenções e decisões mais profundas de um governante. Mas Deus molda o coração do rei. Como ribeiros de água, nós vemos que foram as imagens de irrigação dos canais de água facilmente direcionados pelo agricultor. Assim será o coração do rei nas mãos do Senhor. As mãos do Senhor mostra que ele tem soberania absoluta sobre todos, até sobre os mais poderosos. E tendo esse poder e essa autoridade sobre todos, qualquer tipo de autoridade, Deus dirige e orienta a vontade humana conforme a sua vontade, o seu querer, os seus desígnios, os seus planos, fazendo com que tudo saia conforme a sua vontade. O que Deus vai nos mostrar com excelência é que Ele governa e molda até os corações mais duros dos poder e autoridade humana, com poder para orientar suas decisões conforme o agricultor direciona esses canais de irrigação. Deus, ele está no controle da história. Deus está no controle da história. Ele pode usar até mesmo corações maus para cumprir os seus propósitos. Nós citamos duas histórias aqui, que foi de Faraó e de Ciro. E mesmo quando os líderes humanos parecem agir por conta própria, é Deus que vai dirigindo os acontecimentos conforme o seu plano providencial. Nada foge do controle dele. A Bíblia diz, Romanos 8, verso de número 28. Romanos 8, verso de número 28, que vai nos dizer: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que descansar, porque Deus está no controle de tudo. Eu quero falar, para complementar esta aula, sobre alguns comentários dos antigos pais e comentadores clássicos. Por exemplo, Adam Clarke e comentadores clássicos dizem que o Senhor pode inclinar um rei para favorecer quem ele quiser. Assim como o irrigador direciona a água em canais, esse poder divino mostra que Deus domina inclusive as vontades dos mais poderosos. John Wesley diria: o versículo é uma lição de humildade. Deus governa até os incontroláveis e os que parecem livres, e prover motivos e meios para que cumpram planos maiorais. O que nós podemos trazer esse ensino para a nossa vida? Primeiro, confiar em Deus nas decisões do mundo. Confiar em Deus nas decisões do mundo, porque nada foge do controle absoluto de Deus. Especialmente em tempos de instabilidade. Deus não é surpreendido por eventos geopolíticos ou crises. Nada foge do controle de Deus. Então nós não dependemos de nenhum poder, de nenhuma autoridade, seja ela um poder político, um poder monetário, um poder de forma geral. Nós temos total dependência de Deus e Ele não perdeu o controle da situação. Segundo ponto, nós devemos orar pelas nossas autoridades, porque Deus realmente pode inclinar os corações para o nosso bem. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
E também diz que se o meu povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. E Deus vai voltar a governar com mão forte a favor do povo. Então é necessário que nós voltemos a orar e a interceder pelas nossas autoridades para que Deus vai moldando a situação a favor do seu povo. Terceiro, encontrar paz, sabendo que nada fora da vontade de Deus para prevalecer eternamente, melhor dizendo, sabendo que nada foge da vontade de Deus para prevalecer eternamente. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o domínio de nada. Quando Deus ele dirige o coração dos poderosos, ele nos mostra que, embora há problemas, muitos acreditam que líderes humanos controlam de forma total os seus próprios destinos. Mas nós temos a plena convicção que todo o domínio está nas mãos do Senhor. Embora nós sabemos que o coração humano ele é o centro da sua vontade, mas acima da sua vontade está a vontade soberana e controlada por Deus. A vontade soberana de Deus, ela prevalece sobre a vontade do ser humano. Nós temos a necessidade de entender que Deus está no controle de tudo. Em que área da sua vida você tem sentido que Deus perdeu o controle? Em que área da sua vida você tem pensado, tem imaginado que Deus tem perdido o controle? Ele não perdeu o controle de nada. Provérbios 21, primeiro, ele vai nos declarar que Deus tem soberania sobre todas as decisões mais poderosas, inclusive sobre os reis e governantes. Essa metáfora dos ribeiros, ela mostra que Deus direciona com precisão e propósito. Isso nos traz confiança, paz e motivação para a oração, mesmo em tempos de incerteza. Deus não perdeu o controle de nada, nem do governo, nem das autoridades, nem do mundo e principalmente do governo da sua vida. Nós podemos ter as nossas decisões, nossas escolhas, nosso poder e autoridade. Mas, quando Deus tem um projeto, um plano para o ser humano, ele sobressai com a sua vontade, ele vai direcionando, ele vai criando situações para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e o seu poder, que é soberano e absoluto, prevaleça. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados, nem na minha e nem na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe e que essa aula tenha sido uma aula tremenda para a sua vida. E te espero amanhã. Até lá. Paz e prosperidade seja sobre sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família.